Meus pais me enviaram uma carta oficial de deserdação porque não quero ir ao casamento do meu irmão com minha ex-noiva, mas posso voltar ao testamento se os ajudar a sair da prisão. Já li histórias suficientes aqui para saber que não sou a primeira pessoa a ser traída pela família. Não sou especial, mas meu Deus, nunca pensei que viveria algo dessa magnitude. Vocês dirão se isso é extremo ou não, mas pelo menos para mim é. Então, aqui vai. Tenho 32 anos. Até alguns meses atrás eu estava noivo da minha namorada de 29 anos, com quem estive por um longo período. No total, contando o namoro e o noivado, foram cerca de 7 anos juntos. O noivado durou pouco mais de um ano. Nosso casamento estava planejado nos mínimos detalhes: local reservado, buffet garantido, lua de mel paga. A lista de convidados estava finalizada e os depósitos eu nunca consegui recuperar, porque tudo foi cancelado em cima da hora. Todos sabiam a data. Os convites já haviam sido enviados. Então, 2 semanas antes do casamento ela me deixou, simplesmente sentou-se comigo e disse que não podia fazer aquilo, que precisava se encontrar. Até aquele momento ela não havia me dado nenhum sinal de que tinha dúvidas sobre se casar. Dizer que fui pego de surpresa é um eufemismo, porque a verdade é que aquilo me destruiu. Além disso, tive que cuidar de cancelar tudo, ligar para fornecedores, explicar para amigos e colegas que já tinham comprado passagens de avião, suportar a humilhação de dizer às pessoas que o casamento estava cancelado. O resumo é que foi uma merda inteira. Mas novamente, não sou a única pessoa a ser deixada a poucos dias do casamento. Mas isso nem foi o pior. Menos de um mês depois descobri a verdadeira razão. Ela não precisava se encontrar, precisava encontrar meu irmão. Bem, ela já o tinha encontrado, só que eu não tinha descoberto a verdade. Refiro-me ao meu irmão mais novo, e a forma como descobri é a mais absurda possível. Ele a levou a um churrasco de família. Foi humilhante, porque lá estava meu irmão com minha ex-noiva de braços dados, como se estivesse trazendo uma nova namorada, exceto que ela não era nova para a família, apenas tinha trocado de irmão. Não fiquei muito tempo lá depois de dizer umas poucas e boas aos dois, coisas que meu pai e minha mãe não gostaram. Segundo eles, eu tinha que aprender a perder e minha ex-noiva não era minha propriedade. Se ela havia escolhido meu irmão, eu deveria ser um bom perdedor e não levar para o lado pessoal. Mas não sei em que universo algo assim poderia ser encarado da melhor maneira. Não estou com ciúmes porque uma ex está com outro homem depois de terminar comigo, mas com meu irmão, tão pouco tempo depois do que teria sido meu casamento? Não, isso não é normal. Passaram-se alguns meses e eles noivaram. Então sim, minha ex tinha encontrado meu irmão muito antes de me dizer que estava me deixando para se encontrar. Talvez se alguém na minha história tivesse encontrado bom senso eu provavelmente não estaria escrevendo sobre isso. Quando me recusei a ir ao casamento meus pais enlouqueceram. Já era ruim o suficiente eles estarem de acordo com o que meu irmão fez, e agora adicionaram mais lenha na fogueira dizendo que eu deveria ir e não ser rancoroso. Nem era por rancor, não havia a menor possibilidade de eu querer estar lá. Então, como eu não estava sendo razoável, como eles disseram, e já que eu os bloqueei, eles me enviaram uma carta em caráter oficial de deserdação. Minha mãe até usou o papel timbrado do nosso advogado de família. Não parecia ter sido escrita pelo advogado. Não acho que para deserdar alguém seja necessária uma carta. Você simplesmente o remove do seu testamento e pronto. Mas meus pais achavam que enviar aquela carta me faria sentir mal ou algo do tipo. Até aquele momento eu não estava sendo mesquinho, não estava planejando uma grande vingança contra eles, porque não tinha interesse em manter nenhum vínculo, nem afetivo nem de ódio. Só queria não ter pessoas odiosas ao meu redor, e cortá-los da minha vida era o suficiente. Até que eles foram tão mesquinhos a ponto de primeiro me convidarem para um lugar onde eu não deveria estar, e depois com a história da carta de deserdação, aquilo foi demais. Eu não estava vendo apenas como uma traição. Para mim, era uma zombaria completa por parte da minha família. E nem me faça começar a falar sobre o favoritismo, porque apesar desta família disfuncional que tenho, até eu consigo perceber que ver isso como algo normal é loucura demais, o que me levou a tomar uma pequena decisão de vingança. A decisão foi pequena, a vingança, nem tanto para ser franco. O que me leva às coisas sujas e nojentas que meu irmão está fazendo pelas costas deles. Não é nada íntimo, mas está relacionado a dinheiro, o que às vezes pode ser ainda mais sujo. Eu trabalho com finanças, então entendo de números. Meu irmão tem um pequeno negócio que misteriosamente tem prosperado, apesar de ele ser um completo idiota com dinheiro. Eu tive acesso a esses números porque uma vez ele me perguntou se poderia compartilhar os dados para saber minha opinião, o que é engraçado agora que escrevo, porque ele nunca me pediu permissão para compartilhar minha ex-noiva. Na verdade, sei por que ele fez isso. Para esfregar seu sucesso na minha cara, porque não havia muito o que ver, além do faturamento ser bom demais. E sim,
Era bom demais para ser verdade. O problema é que eu vi e tenho as provas de que há algo que cheira mal, e digamos que com o que encontrei, as coisas não vão terminar bem para ele, mas também não para meus pais. Então, sim, eles me deserdaram, cuspiram na minha cara, mas a piada é para eles. Por que atrelaram seu futuro a um homem que vem cavando a própria cova há anos? E eu tenho a terra para jogar em cima. Ainda não fiz nada, isso é muito recente, mas eu queria escrever minha história aqui e queria fazer isso desde o começo para depois poder ter atualizações e essas coisas, para não ter que escrever um Antigo Testamento de uma só vez. Também porque sei que aqui costumam dar ideias, sugestões, comentários. Não me considero uma pessoa inteligente, então toda ajuda possível pode ser útil para fundar minha família. Não posso prometer quando terei uma atualização, mas assim que tiver algo significativo farei uma. Enquanto isso, estarei por aqui lendo. E antes que digam para eu não tentar me vingar ou algo assim, esse navio já zarpou. Eu estava bem em me afastar da minha família e cortá-los, mas eles estão implorando por isso. Isso não pode mais ser detido. Atualização. Pois bem, o casamento aconteceu. Não o meu, obviamente. Aquele morreu no momento em que minha ex-noiva e meu irmão decidiram cuspir na minha cara. Nem esperaram, sei lá, uns 6 meses para manter as aparências. Estamos falando do casamento que minha família mal podia esperar para esfregar na minha cara. Eu não fui porque, como vocês sabem, não existia a menor possibilidade de eu ir, mas nos dias que antecederam parecia que eu estava cometendo um crime, pelo tanto que meus pais explodiam meu telefone. Sim, eles estavam bloqueados, e sim, eles haviam me deserdado, mas como eu disse antes, tudo aquilo era para me fazer entrar em pânico e comparecer. Foram tantas mensagens e recados de voz de números novos que não vale a pena mencionar todos, mas um em particular acho que vale a pena transcrever porque é no mínimo engraçado. Veio da minha mãe, eu acho, e dizia: pelo amor de Deus, compareça à merda do casamento do seu irmão, não te custa muito e nos faria feliz a todos com sua presença. Talvez sua ex te apresente alguma amiga dela e você acabe com alguém melhor. Acho graça porque até ela admite que existem mulheres melhores que a minha ex, e ainda por cima xingou e falou de Deus na mesma frase, digno de um estudo de comportamento humano. Minha mãe, e bem, minha família em geral. Quando o dia chegou, desliguei o telefone porque sabia que eles iam me incomodar até o último minuto. Não importava quantos números eu bloqueasse ou mensagens respondesse. A propósito, a mensagem que transcreve aqui eu respondi assim: não acho que Deus gostaria da forma como você fala, tanto de uma cerimônia celebrada para ele, como é o casamento, quanto de como você se refere à minha ex, mesmo que tenha razão em muitas coisas. E eu não estava errado. Porque à noite, quando liguei o telefone, ele estava transbordando de mensagens. Se meu telefone falasse e tivesse pernas, provavelmente teria dito: vou dar o fora daqui, e teria saído correndo rua abaixo. Dezenas de fotos. Minha mãe sorrindo de orelha a orelha, abraçando meu irmão e minha ex, tentando esfregar aquilo na minha cara. Meu pai radiante com uma taça de champanhe na mão. Ele também me enviou um pequeno vídeo de quando mostraram as típicas fotos de família e de quando o casal era criança, onde eu aparecia sem autorização alguma. Havia até fotos de quando eu namorava minha ex e estávamos em um evento de família. Não era nada romântico, nem nos beijando nem nada, mas lá estava eu. Também havia mensagens presunçosas. Viu o que você perdeu? Foi um dia tão lindo. Você vai se arrepender quando for mais velho e não tiver ido ao casamento do seu irmão mais novo. Ela parecia uma princesa. Seu irmão tem muita sorte de ter ficado com o prêmio principal. Devo ter mexido com o cérebro dela com a minha resposta anterior. Por isso aquela mensagem tão direta que poderia ter me afetado de alguma forma, seja me magoando ou me dando raiva. Mas como eu já estava em movimento para lhes dar um belo presente de casamento atrasado, eles podiam continuar dizendo o que quisessem. No final, o que importa é quem ri por último. E esse seria eu. Se vocês não leram minhas postagens anteriores, meu irmão não é apenas um idiota que rouba mulheres, ele também é estúpido, imprudente e ganancioso. O coquetel da morte, como eu chamo, aquele tipo de ganância que deixa rastros de papel quilométricos, aquele tipo de ganância que cria inimigos sem perceber. O muito inteligente me entregou todos os rastros de que eu precisava. Ele pensou que eu só veria os números, me sentiria mal porque ele é muito bem-sucedido e seria só isso. Não. Tive um fim de semana de contabilidade forense, e o que encontrei? Faturas falsas, contas fantasmas, pagamentos que não batiam, milhares de dólares se movendo para dentro e fora de lugares onde não deveriam estar. No início pensei que talvez ele estivesse cobrindo despesas pessoais através da empresa, o que ainda é estúpido, mas administrável. Mas depois vi que era maior, ele estava gerando pagamentos a fornecedores falsos, emitindo cheques para empresas que não existiam e embolsando dinheiro. E aqui vem a melhor parte, minha ex-noiva estava envolvida até o pescoço.
Porque reconheci algumas contas, e eram as contas pessoais dela. Ela não era uma espectadora passiva, estava ativamente ajudando a montar todo o esquema. Suspeito que eles começaram quando ela e eu ainda estávamos juntos. Talvez tenha sido assim que o romance deles realmente começou, ou o romance os deixou tão empolgados que disseram: dane-se, vamos cometer fraude fiscal. E o que eu fiz? O que sei fazer? Montei uma pequena bomba relógio, contabilisticamente falando. Conheço a Receita Federal dos Estados Unidos, esses caras são duros. Lido com eles frequentemente no meu trabalho, e com essa gente não se brinca. Você pode dormir com a filha virgem do mafioso mais malvado e com mais cicatrizes no rosto que talvez eles até te deixem alguns dedos depois de te matarem, mas a Receita não. Além disso, eu conheço a língua deles, temos que fazer muitas apresentações para eles. Então, preparei tudo bem bonitinho e enviei o pacote para seus escritórios. Feliz início de vida de casado, irmãozinho, e Feliz Natal, seu filho da mãe. Não esperava fogos de artifício imediatos, esses caras enfiam um braço inteiro no seu traseiro sem que você perceba e só depois te avisam. Sei que estou sendo muito específico, mas depois de vê-los tratar pessoas que esqueceram uma vírgula, acredite, eu sei do que estou falando. Mas sim, essas coisas levam tempo. As investigações se movem lentamente, mas aqui vem a parte boa. Eu também preparei as provas de uma forma que facilitou o trabalho deles. Então, embora não tenha passado muito tempo desde o casamento, sei que eles já entraram em contato com meu irmão. Agora só me resta servir um uísque e esperar as coisas se resolverem sozinhas. Isso não está mais nas minhas mãos, está nas mãos dos filhos da mãe mais durões que você pode encontrar. Edição: se alguém da Receita está lendo isso, só quero dizer que amo muito vocês e que estou apenas exagerando. Vocês são pessoas de bom coração e seus punhos são usados apenas para distribuir justiça e amor neste mundo. Atenciosamente, o advogado do OP. Atualização 2. Para dar a vocês uma cronologia, 1 mês e meio depois do casamento de conto de fadas do meu irmão, o castelo desabou. E admito, estou aproveitando cada segundo. Naquele dia acordei às 6h15 da manhã, não por escolha própria, mas porque meu telefone não parava de tocar, parecendo alarmes de bombardeio. Admito que posso ter desbloqueado meus pais para ficar a par das coisas, eles tinham parado com as mensagens e ligações de números diferentes, e eu supus que meu irmão não lhes contou nada sobre a investigação e que com o casamento terminado eles ficariam quietos. A primeira coisa que pensei quando o telefone tocou foi: quem ousa me incomodar a esta hora? Todo esse papo de castelos e fadas me faz falar como se estivesse no século XV. Vejo a chamada da minha mãe. Meu primeiro pensamento foi: não pode ser. O segundo: finalmente está acontecendo. Terceiro: que comece o show. Dezenas de mensagens, chamadas perdidas, correios de voz se acumulando um após o outro. Minha mãe, meu pai, meu chefe, porque eu estava me atrasando por ficar vidrado no telefone. Eu sei que se explicasse isso ao meu chefe ele entenderia e teria me dado dia de folga. Mensagens como: atende, levaram ele. Eram seguidas por outras como: por favor, você tem que nos ajudar, você é o único que sabe o que fazer. E então a cereja do bolo: prenderam seu irmão, atende essa merda de uma vez, podem estar fazendo coisas com ele lá dentro. E embora a Receita pudesse estar fazendo isso, a verdade é que minha mãe estava exagerando. Nota do advogado do OP. O OP não quis dizer isso em sentido literal, admito. Ri tanto que tive que me sentar, e o tempo passou. Por isso cheguei atrasado. Aparentemente, pelo que consigo entender das mensagens de voz, ao amanhecer uma equipe conjunta da Polícia Estadual e agentes federais chegou à casa dele com um mandado judicial que dizia que agora meu irmão lhes pertencia. Meu irmão, o filho de ouro, foi arrastado com algemas, ainda de camiseta e shorts de ginástica. Revistaram a casa de cima a baixo. Os vizinhos saíram para as varandas para olhar, alguns até filmaram. Sua esposa novinha em folha, minha ex-noiva, estava histérica gritando com os agentes, exigindo saber o que estava acontecendo. Ela também foi levada para interrogatório, embora sem algemas. As acusações: apropriação indébita, fraude eletrônica, evasão fiscal, a trinca dos crimes financeiros. A investigação estava sendo cozinhada em silêncio por meses, e ao que parece, meu pacote de provas foi o prego no caixão. Eu adoraria dizer que tudo se deve a mim, que é minha vingança, mas o karma também contribuiu. Só me sinto mal por isso. Quanto ao resto, só posso dizer: o melhor dia da minha vida. Meu irmão me ferrou da pior maneira possível. No meio da manhã meus pais já estavam em modo de colapso total. Me ligaram mais de 50 vezes. Nunca atendi. Porque não queria e porque estava trabalhando com o telefone no silencioso. Mais mensagens de voz, primeiro com raiva,
Como você se atreve a nos ignorar quando sua família mais precisa de você? É seu irmão, seu maldito desalmado sem coração. Faça alguma coisa. Você entende dessas coisas de finanças. Depois, com desespero, por favor, você pode consertar isso. Você trabalha com finanças. Sabe como falar com essa gente? Ajude-o e nós te colocamos de volta no testamento. Eles não disseram, mas era como se a carta fosse de mentirinha. Finalmente, as chantagens emocionais. Você vai se arrepender quando prenderem. Vai ter que carregar esse peso na consciência para o resto da vida, de colocar seu irmão atrás das grades e pensar no que farão com ele lá dentro. A receita pode ser muito foda, mas se meu irmão for para a cadeia será para uma de baixa segurança. O máximo que pode acontecer é jogarem as peças de dominó na cara dele se ele ganhar uma partida de outro preso. Nota do advogado. Escrita aprovada. Naquela noite pedi comida para jantar em casa. Sentei-me na minha cozinha e comecei a ouvir todas as mensagens. Quase engasguei de tanto rir e porque a comida quase foi pelo buraco errado, o que teria sido muito ruim pois estava sozinho em casa. Parei de comer enquanto ouvia, pois me pareceu a opção mais saudável. As consequências têm sido gloriosas, seus bens congelados, suas contas bloqueadas, a casa da qual tanto se gabavam no Instagram sob revisão para confisco. Enquanto isso, meus pais que antes não paravam de se gabar do filho perfeito na igreja, convenientemente ignorando o roubo da noiva do irmão, agora são radioativos. A fofoca se espalhou na congregação rapidamente depois que alguns áudios da minha mãe chegaram a alguns membros. Eu já disse antes, usar maldito e Deus na mesma frase faz o menino Jesus chorar, e saber o que meu irmão fez comigo também não ajudou. No domingo minha mãe passou de abençoada a excomungada. E não esqueçamos da minha ex, ela achou que tinha feito uma troca vantajosa, me deixou no altar por um homem com um negócio próspero, um homem que minha família cobria de elogios e apoio. Agora ela está em modo de controle de danos, postando freneticamente sobre como está ao lado do marido. Mas sei que ela está apavorada. Ela também participou. Há transações para a conta dela. Ela pode não ser a mente por trás de tudo, mas acredito que algo vai sobrar para ela também. Sou estranho falar em a mente se referindo ao meu irmão. Já sei o que alguns dirão, que a vingança não cura um coração partido, mas umas boas gargalhadas matinais. Sim, experimente e depois me conte. E antes que alguém me pinte como vilão, como fizeram em alguns comentários, como já disse, a investigação não é nova. Eu não disse ao meu irmão para roubar, lavar dinheiro ou falsificar faturas. Eu não disse a minha ex para se juntar à fraude também. Todos são adultos que tomaram suas próprias decisões, decisões que, como podem ver, deram muito errado para eles e foram muito engraçadas para mim. Eu simplesmente fui pego no meio. Atualização 3, está feito. Meu irmão foi formalmente indiciado, múltiplas acusações de fraude eletrônica, apropriação indébita e evasão fiscal. Os promotores empilharam as acusações tão alto que nem seus advogados se dão ao trabalho de fingir que ele sairá livre. Na melhor das hipóteses, o esperam 10 anos, e na pior, poderia chegar a 20. E sua querida esposa não aguentou. A mesma mulher que me deixou pelo meu irmão, a que sorriu naquele altar enquanto minha família aplaudia sua traição, o abandonou assim que ficou claro que ele não ia se livrar. Uma semana após o indiciamento ela entrou com o pedido de divórcio. Uma semana depois foi vista em um bar de vinhos de mãos dadas com outro homem como se nada tivesse acontecido. Acontece que lealdade nunca esteve em seu vocabulário, a menos que conte a lealdade à sua própria sobrevivência. É poético, não é? Ela me destruiu para subir na vida com meu irmão, apenas para descobrir que ele nunca foi a melhoria que ela imaginava. Ela me trocou por um navio que já estava afundando, e quando a água chegou ao seu pescoço ela pulou fora. Mas ela pode pular o quanto quiser como um coelho, pois também foram apresentadas acusações contra ela. Disso não se escapa com pulos. Mas meus pais, eles são a melhor parte, porque pude vê-los pessoalmente, não por livre escolha. Aconteceu num domingo. Eu estava preparando o café da manhã quando ouvi batidas. Abri a porta e lá estavam eles. Entre os dois, seguravam um envelope e me disseram quase em uníssono: "Viemos nos desculpar." Era uma cópia do testamento deles, onde dizia que eu receberia minha parte do dinheiro. A única condição era ajudar meu irmão. Se no dia em que eles morressem, Deus me livre, e eu tivesse ajudado meu irmão, receberia a casa da família. Nossa, que ofertão! A casa não tinha nada de especial e eu já tinha minha própria casa, ou pelo menos estava pagando ao banco. Eu me perguntei, eu queria uma casa em troca de ajudar meu irmão? E a resposta era não. Minha ajuda, além disso, seria mínima. Talvez assessorar o advogado dele em questões financeiras, mas no fim do dia, seria só isso. O que eu posso fazer é muito limitado, e mesmo que quisesse, o que não quero, meu irmão está muito ferrado. De qualquer forma, sei o que meus pais estão fazendo,
buscando uma maneira de eu voltar a falar com eles. Não, uma casa herdada daqui a 30 ou 40 anos simplesmente não vale a pena. Eles parecem muito bem de saúde, embora estejam sofrendo com isso. Se a oferta fosse para agora, talvez eu pensasse, talvez aceitasse a casa e fingisse estar bem com eles até que a transferissem para mim. Mas obter uma relação genuína? Nada feito. Tive que fechar a porta porque eles pareciam tristes com minha recusa e eu não queria que eles tirassem meu apetite. Olhei pelo olho mágico algumas vezes. Eles estavam lá parecendo tristes, como um cachorro que você disciplinou e não sabe o que fez de errado. Mas meus pais sabiam, e não havia nenhum tremor de lábios que me fizesse querê-los. Depois eles foram embora e eu continuei com meu café da manhã e minhas coisas. Alguns pensarão que fui cruel, que deveria ter aberto os braços, perdoado, curado velhas feridas. Mas deixem-me dizer algo. Vão vocês deixar seu irmão dormir com sua noiva? E para tornar mais interessante, podem ficar olhando como os bons capachos que são. Depois ouçam e compreendam seus pais quando disserem que você perdeu e compareçam ao casamento. Tenho certeza de que não fariam isso, mas como não é a vida de vocês, estão aqui bancando as boas pessoas. Vão procurar um bom punho da receita e enfim onde vocês já sabem. Advogado do OP. Aqui é o advogado do OP. Bom, já não sei o que dizer. Acho que me demito. Ainda não há sentença para ninguém, mas meu irmão está completamente enfiado num poço de merda até o pescoço, e minhas não está muito melhor. Não direi que não me importo, porque ficarei feliz em saber que foram condenados. Mas simpatia por eles? Não, disso eu não tenho nada a oferecer. Atualização 4. Quando eu disse que não se brinca com a receita, eu estava falando sério. Sei que fiz piadas sobre isso, mas não pagar impostos não é brincadeira nenhuma, e meu irmão descobriu isso. Exagerei um pouco quando disse que ele pegaria 10 ou 20 anos, eu estava empolgado. Mas há menos de uma semana, 4 ou 5 dias, ele recebeu uma pena de 6 anos em uma prisão de segurança mínima. Poderia dizer que agora ele será a noiva de alguém, mas não é esse tipo de prisão. Mas sim, que ele tenha cuidado quando for jogar dominó. As coisas podem ficar muito sérias rapidamente. Minha ex-noiva, além de conseguir o divórcio do meu irmão, também foi sentenciada a 18 meses em outra prisão com as mesmas comodidades. Já sei que a infidelidade não é punida com prisão, mas digo a mim mesmo que foi isso que ela ganhou por ser infiel. Então, podemos dizer que foi por isso. Meus pais também foram enviados para uma prisão psicológica depois que a congregação os afastou. Eu disse, mexer com Deus não ia dar bons frutos. Depois da receita, a pior coisa que você pode fazer é ir contra a religião. Pensei em beber algo especial para celebrar a condenação, mas no final acabei na minha varanda bebendo umas cervejas geladas. Tendo vinho ou uísque para escolher, fui no mais básico, mas uma cerveja gelada numa tarde quente, sabendo que seu irmão idiota e a esposa infiel dele estavam suando em uma cela, parecia o néctar dos deuses.